Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos estudando fluidos. Hoje a gente vai dar sequência nesse estudo e falaremos sobre a lei de Stevin e o princípio de Pascal. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer a dedução da lei de Stevin, depois a gente vai fazer um exercício. Nós vamos também falar sobre vasos comunicantes, fazendo um exercício sobre isso. Vamos falar sobre o princípio de Pascal e faremos um exercício de princípio de Pascal também. Então, vamos imaginar um fluido, esse fluido azul aí está representando um fluido. A gente vai destacar uma coluna de fluido. Então, essa coluna, ela tem uma altura H. A parte de cima ali, nesse exemplo, a gente vai falar que é a atmosfera, poderia ser um outro fluido qualquer, então poderia ser um fluido sobre outro fluido. Nessa demonstração, a gente vai imaginar que seja, por exemplo, um oceano, um rio, uma caixa d'água, alguma coisa assim, e em cima tem a atmosfera. Essa coluna desse fluido, né, desse líquido, por exemplo, ela tem um peso, certo? Então, ela tem uma altura H, ela tem um peso. Essa atmosfera, ou um fluido, ou qualquer que esteja ali em cima, ele também exerce uma força devido ao próprio peso dele. Nessa demonstração, eu estou chamando de F0, esse peso aí. Por ação e reação, se eu tenho duas forças para baixo, apertando a parte do fluido que está aqui no fundo, por ação e reação, eu vou ter uma força de baixo para cima para tentar equilibrar, né, essas forças aí. Então, a gente pode supor que esse fluido, né, ele esteja parado. Se a gente quiser pensar no volume que esse fluido tem dessa coluna que a gente destacou, o volume é a área da base vezes a altura H, então eu tenho a área da base vezes a altura. Eu posso querer definir a massa específica dessa coluna, massa específica é massa pelo volume. Se eu quiser a massa, é só eu passar esse volume multiplicando pela massa específica, então massa específica vezes volume, eu vou ter a massa. Outra coisa que nós podemos fazer é calcular a pressão. Quem é a pressão? Força exercida sobre a área. Se você não viu a aula passada que define pressão, vou indicar um card aqui para vocês reassistirem essa aula. Se em vez de pressão eu quiser a força, eu posso passar a área multiplicando, pressão vezes área é força. Agora a gente pode equacionar essa equação de forças. O que eu vou ter? Eu vou ter a força F0, a força P, ambas estão para baixo, e eu tenho a força de reação F que está para cima. Então, F que está para cima, que é a força de reação, se isso está em equilíbrio, eu posso igualar com F0 mais P. Então, F0 e P eu somo, são as duas forças para baixo, e eu igualo com a força para cima, força F. Então, olha que legal que a gente fez. A gente transformou um problema em matemática. A gente tinha essa situação física da força da atmosfera, força da coluna d'água, ambas indo para baixo. Como esse problema é de hidrostática, está tudo parado, eu tenho uma reação do fluido interno e aí eu posso igualar, né, essas duas. Então, ação e reação. Então, a ação F0 e P e eu tenho essa reação F. Então, a partir dessa relação de forças, eu posso desenvolver a equação que a gente quer. O que é a equação que a gente quer? Nós queremos descobrir a pressão exercida dessa coluna de fluido. Então, se a gente substitui a relação aqui, ó, pressão vezes área, eu posso trocar essa força por pressão vezes área, eu posso trocar a força exercida da atmosfera por pressão vezes área, e aqui esse P0 é a pressão nesse exercício da atmosfera, e peso, a gente já aprendeu desde a época de lei de Newton, que é massa vezes gravidade, então eu posso trocar também e falar que P é igual a mg. Então, pressão vezes área, pressão 0 vezes área, e no lugar da massa, eu vou colocar essa relação aqui em cima, ó, que massa é densidade vezes volume, e troco no lugar da massa aqui embaixo. Então, fico densidade, ou massa específica, volume, gravidade. Volume, o volume da coluna de água é a área da base vezes a altura. Definimos lá no começo a área da base vezes a altura. Então, eu substituo no lugar desse volume aqui, e eu fico com massa específica, área, altura, gravidade. Se vocês notarem, a gente tem área em todas as parcelas aqui. Ó. Eu tenho área aqui e área aqui. Então, o que a gente pode fazer?
Eu posso colocar, por exemplo, em evidência essa área que está aqui. E aí, como eu tenho a área dos dois lados do igual, eu posso simplificar essa relação. Então, eu posso cortar, né, os A's, ou eu passo um A dividindo para o outro lado, o A sobre A também dá 1. Então, tem várias formas da gente eliminar essa área. Então, não vai ficar dependente de área. E o que sobra? Que a pressão ali no fundo, né, dessa coluna depende do quê? Dessa pressão inicial, pode ser da atmosfera, que a gente já aprendeu que é 10 a 5 pascal, pode ser um outro fluido qualquer que esteja ali, mais ρGH. ρGH é a pressão devido ao peso do fluido, né? Vocês podem perceber que a gente chega nesse ρGH substituindo no P, no peso da coluna. Então, é a pressão exercida pelo peso da coluna de água. O nome dessa pressão da coluna de água se chama pressão hidrostática. Então, dessa pressão zero aqui da atmosfera de um outro fluido, mais a pressão da coluna de fluido, eu vou ter essa pressão P, que é a pressão na profundidade H, né, que a gente fez a conta. Essa é a lei de Stevin, é a lei que permite que a gente calcule pressões numa determinada profundidade. Então, esse peixe ele nada a 15 metros de profundidade, a massa específica é 1,03 vezes 10 a terceira. Essa é a massa específica do mar. Como o mar é água salgada, devido à presença do sal, a densidade é um pouquinho maior do que a densidade da água doce, que seria 1 vezes 10 a terceira. No mar, 1,03 vezes 10 a terceira. Então, na letra A, a gente quer a pressão suportada pelo peixe. Então, a gente vai usar a equação de Stevin, P igual a P0 mais ρGH, aqui. E aí, a gente vai aplicar os valores. Esse P0, igual na redução do slide anterior, ele é a pressão atmosférica, então vale 10 a quinta. A densidade é 1,03 vezes 10 a terceira, gravidade 9,8 e a profundidade 15. Então, se nós digitarmos, né, esses valores, teremos 251.410 pascal. Letra B. A gente quer a força sentida por cada centímetro quadrado do peixe. Força é pressão vezes a área. E aí, aqui a gente precisa fazer um parênteses, né? No centímetro, esse prefixo centi equivale a dividir por 100. Ou a gente pode também multiplicar por 10 a menos 2, é a mesma coisa. Então, como eu quero esse exercício em centímetro quadrado, a gente vai fazer o 10 a menos 2, que é esse centi aqui, ó, do centímetro quadrado, a gente vai aplicar isso daqui aqui, e aí, como está ao quadrado, a gente vai fazer 10 a menos 2 ao quadrado e vai ficar 10 a menos 4. Então, esse é o termo que a gente vai usar para fazer a transformação no exercício. Então, na hora que a gente for aplicar, o que eu vou ter? A pressão que eu calculei na A, 251.410, vezes 1 centímetro quadrado. 1 é porque eu queria por centímetro quadrado no enunciado. Então, no lugar do C, que é o centi, né? A gente vai colocar o 10 a menos 2, que centi vale 10 a menos 2 metros, e isso ao quadrado. Eu tirei o C, escrevi 10 a menos 2 no lugar. Como isso está ao quadrado, eu vou ficar 10 a menos 2 ao quadrado, e o metro também ao quadrado. E aí vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. Foi o que a gente explicou aqui anteriormente. Então, trocando ali, eu vou multiplicar 10 a menos 4 por esse valor aqui. Então, cada centímetro quadrado desse peixe vai sentir 25,141 newtons. Então, a gente pode generalizar a lei de Stevin e fazer para diversos fluidos. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 3 fluidos, fluido 1, 2 e 3, e aqui, como está aberto, eu ainda tenho a pressão atmosférica. Se fosse um recipiente fechado, aí eu não precisava levar em consideração a pressão atmosférica. Então, para esse problema, eu tenho P0, que é da pressão atmosférica, e aí eu tenho as 3 pressões hidrostáticas, uma para cada fluido. E aí vocês podem pensar, mas e se tivesse 20 fluidos? A gente teria 20 parcelas de pressões hidrostáticas se os fluidos estivessem dispostos igual está aqui. Então, nós podemos fazer uma aplicação. Se eu tenho essas profundidades, ó, H1 30 centímetros, H2 25, H3 32, e essas massas específicas, 800, 950 e 1000. Eu posso saber a pressão no fundo do recipiente, por exemplo. Lembrem aqui está em centímetros, a gente tem que usar sistema internacional, tem que fazer em metro. Então, pausem o vídeo, tentem descobrir a pressão no fundo do recipiente.
eu vou supor que vocês pausaram, né? Retornando aí agora, o que a gente vai ter? 10 a quinta, que é o P0, e aí a gente vai substituir no ρGH ali de cada um. Então, ρ1, GH1, ρ2, GH2, ρ3, GH3. E aí, jogando isso na calculadora para a gente calcular, nós podemos chegar no valor de 107.815,5 Pascal. Essa seria a pressão no fundo desse tanque aí, né, desse reservatório. Outra aplicação legal que a lei de Stevin também nos proporciona é a questão dos vasos comunicantes. Então, se eu tiver numa mesma profundidade, se eu tiver um fluido em equilíbrio, a pressão deve ser a mesma, independente do formato. Então, se a gente olhar essas imagens aqui, a pressão atmosférica ela garante que todo mundo vai ficar no mesmo nível, independente do formato aqui do recipiente. Isso tem diversas aplicações em engenharia. Normalmente a gente pode usar isso para tirar nível, né? Pedreiro usa uma mangueira transparente com água dentro para tirar esse nível. Então é bem legal essa parte porque como a atmosfera atua igualmente aqui em todos, ela faz que todo mundo fique nivelado. E aí a gente pode fazer isso virar matemática. Por exemplo, nessa imagem aqui, se eu pensar nessa mesma profundidade, o P1 tem que ser igual ao P2. Então, eu posso pegar essas pressões e desenvolver com o princípio de Stevin. Vamos fazer uma aplicação. Então, eu tenho esse tubo em U, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar dois fluidos. Então, eu coloquei um fluido amarelo aqui. Esse fluido amarelo é um óleo, ele tem uma densidade menor, e o outro é água. Então, quando eu colocar esse fluido, ele vai empurrar, né, a água aqui, e eles vão ficar em equilíbrio, só que como o óleo ele é menos denso, a altura do lado do óleo aqui vai ficar um pouquinho maior do que a altura da água. Mas lembrando que na mesma profundidade as pressões têm que ser iguais. Então, eu posso colocar as medidas dos tamanhos, então eu vou chamar de HO a altura do óleo, HA a altura da água, e eu chamei só de H aqui, ó, o desnível entre os níveis. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular esse desnível H entre as superfícies. Então, pelo princípio do Stevin, se eu pegar numa mesma profundidade, uma dica é a gente pegar sempre ali na divisão entre os dois fluidos, ali a pressão do óleo tem que ser igual à pressão da água. Então, eu posso escrever isso e desenvolver em cima disso a nossa conta. Então, no lugar da pressão, quem eu vou colocar? Princípio de Stevin. P0, ρ, GH, P0, ρ, GH. O P0 é a pressão atmosférica. E aí, densidade da água, densidade do óleo, gravidade e altura água, altura óleo. Como eu tenho pressão atmosférica atuando dos dois lados, se eu passo esse P0 para cá subtraindo, vai ficar 10 a quinta menos 10 a quinta. Eu posso simplificar. Como eu também tenho gravidade dos dois lados multiplicando, também posso simplificar essa gravidade. Então, já dá uma simplificada boa aí na nossa conta. Aplicando aí os valores, o que a gente vai ter? Densidade da água é 1.000, densidade do óleo é 900. A altura do óleo foi dado no exercício, que era 20 centímetros. Vou fazer no sistema internacional aqui, só para diminuir a chance de errar. Ficou só a altura da água, que a gente não sabe. Se eu passo esse 1.000 dividindo para cá, né? E resolvo 900 vezes 0,2 e divido por 1.000, eu vou ter a altura da água, 0,18. Então, se eu tenho 20 centímetros de altura de óleo e 18 de água, o desnível ali entre os dois vai ser 2 centímetros. Essa equação é bem bacana porque nesse caso a gente mediu desníveis. Poderia ser diferente, eu poderia medir, se fosse uma situação real, eu poderia medir esses desníveis com régua e eu consigo determinar a densidade de um fluido, desde que eu conheça a massa específica do outro fluido. Então, se a gente fizer água e óleo, eu sei que a água é 1.000. Se eu medir essas alturas aqui com uma régua, eu posso definir, por exemplo, a densidade, né, ou massa específica do óleo que eu coloquei ali. Prosseguindo aqui nos nossos estudos, vamos pensar nessa pergunta. Por que o líquido vaza de dentro da seringa quando apertamos o êmbolo? Êmbolo é essa parte de dentro aqui que a gente aperta. Então, por que a gente aperta na esquerda, aqui no caso, e o fluido sai na direita?
Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo, eu aperto de um lado, mas o fluido sai lá do outro lado. Está acontecendo, então, alguma coisa dentro dessa seringa. Então, quem vai explicar isso para a gente é o princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal fala? A pressão aplicada a um fluido enclausurado, ou seja, um fluido que esteja fechado, ela é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido e para as paredes do reservatório que o contém. Então, se a gente pensar ali na seringa, a pressão que eu aplico no êmbolo, ela é distribuída pelo fluido que está dentro, pelas paredes da seringa, e essa pressão ela consegue ser transmitida. Por que eu coloquei a imagem de um balão aqui? O balão também é isso. Se eu aperto de um lado, ele estufa do outro. Se eu aperto no meio, ele estufa em cima e embaixo. Então, eu aplico pressão num ponto e essa pressão que eu aplico, ela é distribuída por dentro do fluido. Isso é muito importante na engenharia, por exemplo, porque eu posso usar isso para transmitir pressão de um ponto no outro. Então, sistema de freios utiliza esse princípio, guindastes utilizam esse princípio. Então, qualquer coisa que usa transmissão hidráulica, usa um fluido para transmitir, vai usar o princípio de Pascal. Então, a gente vai fazer uma aplicação justamente disso. Uma das aplicações é essa, de um elevador, de uma alavanca que seja hidráulica. Qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer uma força nessa área menor e essa força, devido ao princípio de Pascal, vai ser transmitido até esse outro lado para levantar esse carro aqui. Então, se a gente fizer montar a matemática disso, eu tenho de um lado uma pressão 1, que vai ser a força 1 aplicada numa área 1, do outro lado eu vou ter uma pressão 2, que vai ser uma força 2 aplicada sobre uma área 2. E aí, o que o princípio de Pascal falou? Que a pressão que eu aplico ali antes vai ser igual à pressão que eu vou aplicar depois. A pressão inicial de um lado, que poderia ser, por exemplo, o lado 1, vai ser igual ao do lado 2, que seria uma pressão final. Então, eu posso igualar essas pressões e desenvolver essa equação. Então, se eu troco essa pressão final, vamos supor que ela seja no lado 2, eu vou ter força 2 sobre área 2, no lado inicial ali, uma força 1 sobre uma área 1. E aí, qual que é a jogada aqui? Variando as áreas, como a pressão é igual, eu consigo variar as forças nessa mesma proporção. E a ideia é fazer menos força de um lado para fazer mais força do outro lado. Para ilustrar isso, vamos fazer um exercício. O que a gente tem aqui? Um carro de 1.000 kg está posicionado sobre uma plataforma de 100 kg de um macaco hidráulico. Então, eu tenho 1.100 kg desse lado. Essa plataforma é circular e possui raio de 2 metros. Se é círculo e tem raio, eu já sei o formato, a gente conhece a fórmula de calcular a área de círculo. Então, eu já tenho a massa, com a massa eu acho a força-peso, e já tenho uma área, porque com um raio eu consigo achar a área. Então, já temos duas informações, força e área de um lado. O mecânico posiciona-se no pistão de raio meio metro. Então, do outro lado, que é o local que vai ficar o mecânico, eu tenho um pistão, se ele tem raio, eu já sei que ele é circular, e tem meio metro de raio, então eu consigo achar uma área de círculo. E aí eu quero saber a força que vai ser aplicada aí nesse pistão para subir o carro. Então, nós temos três informações, duas áreas que a gente consegue calcular a partir do raio, e ali o peso do carro junto com a plataforma. Então, se a gente montar, né, a equação, esse F1 vai ser a força ali do pistão, que o mecânico vai fazer, sobre a área 1, que é a área de meio metro de raio. Do lado direito, eu tenho o peso do carro e o peso da plataforma, que vai ser a força 2, né, que está ali, e a área 2, que vai ser calculada a partir desse raio, né, de 2 metros. Então, a gente pode aplicar, ó, massa vezes gravidade, eu vou achar os dois pesos. Π vezes 2 ao quadrado é essa área 2, então π vezes r ao quadrado é a área de círculo, né, πr ao quadrado, vezes... Aí eu passei a área 1 multiplicando desse outro lado, então eu coloquei em parênteses aqui para ficar certinho, πr ao quadrado também, só que aqui é meio ao quadrado, porque do lado do pistão o raio é meio. Se resolvermos, vamos chegar nessa força, 673,75. Se a gente quiser fazer uma comparação, uma força de 673 newtons, se a gente usar a gravidade 10, é como se tivesse 67 quilogramas, né, do lado 1. Então pensa, com uma força que levantaria 67 quilogramas, devido a essas diferenças das áreas, a gente levantou 1.100 quilogramas.
Então, olha que interessante, a variação das áreas permitiu que com uma força que levantaria 67 kg, fosse levantado 1.100. Então, esse é o poder dos vasos comunicantes, princípio de Pascal, de como que essa pressão é transmitida e consegue fazer movimento, né? E às vezes com menos força, levantar coisas que são mais pesadas. E aí, para finalizar, vou deixar esse exercício de tarefa para vocês. Então, o que a gente quer aqui? A gente tem um cilindro, ele tem 3.200 kg de massa, e a área da base dele, né, embaixo ou em cima, é 1,5 metros quadrados. E aí ele está dentro de um rio aqui, por exemplo, que a massa específica é 1.000 kg por metro cúbico. O comprimento do fio é 20 metros e o comprimento do cilindro é 2 metros. Então, a parte de baixo do cilindro vai estar 22 metros de profundidade, a parte de cima do cilindro vai estar 20 metros de profundidade. O que eu quero então que vocês façam? Calculem a pressão na parte de cima e na parte de baixo do cilindro. Então, façam esse exercício. Quem fizer pode deixar aqui nos comentários a parte de a resposta, né, desse exercício. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou do conteúdo, deixa uma curtida, se inscreve no canal e até a próxima.